Pô, Você hoje está muito cool. hoje eu Tudo bom? continuo na versão contos de fada. Uau! Então, hoje, para eu ouvir a versão de Contos de Fada, eu vim sentar no sofá, dindinho, feito criança pequena, para ouvir a história do Contos de Fada. Gosto disso. E aí? Ó, reiniciei meu Wi-Fi ontem, depois da live, vamos ver. Não tive problemas ontem em atendimento, vamos ver se ele permanece. Vamos esperar um bocadinho, né, para o Vamos, pessoal chegar. vamos Tá sim. frio aí? Olha, eu gosto, tá uma temperatura 14 graus, eu não gosto de sentir frio, mas eu gosto de frio. Olha que interessante, às vezes me perguntam assim, né? Mas como assim? Eu falei, eu gosto da temperatura mais baixa, ou seja, baixo para a maioria das pessoas aqui no Brasil, mas sentir frio é outra coisa. É, É verdade. É verdade. Não, isso é uma coisa legal. Reginaldo, isso é uma coisa legal aqui, porque assim, aqui em Portugal nem tanto, né? Porque as casas não têm essa preparação toda. No restante da Europa tem. Você entra com uma blusinha fresquinha dentro de casa, porque tem aquecedores, calefação, tudo quentinho. Então, o inverno é bom porque você não sente frio, né? Cleusa. Eu me lembro de uma vez que eu fui para Holanda, isso, aquele invernão, mas dentro dos autocarros, né, como eles chamam, né, do bus, tá quentinho. Então é outro povo, é outra visão de mundo, né? outra Porque ideia. sentir frio, porque sentir frio no frio não é bom, realmente. E parece que as roupas, e o povo também está um pouco mais adaptado na Europa, mas as roupas são diferentes do tecido, Sim. são mais, parece ser mais densos, não entra o friozinho, né? Não, não entra. Eu sei que todas as blusas, porque aqui assim, os saldos são muito legais aqui. Você compra coisa nos saldos tremendamente barato, que tem que acabar o saldo. Semana passada eu comprei um All-Star por 5 euros. Olha só, que legal. De oncinha por 5 euros, né? Era ridículo, né? Eu comprando All-Star de oncinha. Mas isso tudo tem a ver com as tuas histórias infantis, então estou aqui no meu modus infantil, né? E eu lembro que a minha mãe comprava no verão aqui pra gente, no inverno aqui pra gente, né? Blusas de inverno e tudo mais. A gente levava para São Paulo, aquilo é quente, né? Para o frio do Brasil, né? Isso é verdade. As roupas são diferentes, é outra perspectiva de vida, né? Uma Mas tecnologia é bom. diferente, é verdade. Bom dia, Reginaldo, bom dia, Cleusa. Cleusa tá cheia de flowers hoje. Que coisa boa. Que coisa boa. Hoje, realmente, porque tá de cobertor e tudo, mas não porque aqui esteja frio, não. É porque hoje meu estômago resolveu reclamar, então hoje eu tô aqui, não sei se é convalescer, mas jamais eu ia deixar de vir aqui bater papo, só que tá tudo translocado aqui dentro. O Reginaldo está falando. Ó. O que Portugal quer é um dizer? país maravilhoso para se viver. Quando minha esposa foi quase não voltou. Seríamos vizinhos, Donete. Pois é, já pensou? Pois é, Reginaldo. Pois é, Reginaldo, só que eu estou aqui por muito pouco tempo. Meu tempo aqui já está acabando. Dentro de algum tempo que eu não vou dizer quando, vou estar fazendo essas lives diretamente da África. Vou estar lá junto com vocês. O legal da internet é isso, gente. Aí eu vou estar. Agora lá está inverno também, porque o clima é bem parecido com o Brasil, né? Lá em Moçambique. Eles chamam de inverno, mas vamos combinar, né? Vou ali já venho qual é o inverno da minha África, querida, né? Mas lá são outras realidades, né? Mas eu abro mão da Europa sem dor no coração nem um bocadinho. Não, não é meu sonho de consumo morar aqui. Não é mesmo. Vamos voltar para nossas histórias infantis? Eu estou Vamos lá. gostando disso. Quem você vai chamar de perverso hoje? Porque eu vou bater em você. Não, vamos pensar. Ontem você, ontem você me fez amar a malvada da madrasta, né? Que eu não gosto de chamar de madrasta, né? Quando minha mãe faleceu, meu pai casou outra vez e eu tinha uma boa drasta, né? O pessoal até falava, nossa, por que você chama ela de boadrasta? Eu falei, porque minha mãe nunca vai ser.
Mas madrasta também não, né? Madrasta é madrasta, não é bom, né? Mas eu acho que toda mãe tem um pouco de madrasta dentro, você não acha? Acho que sim, acho que é bem possível. É a nossa constituição, nossa funcionalidade. Essa história da Branca de Neve, como outras, elas são riquíssimas. Assim, tem tantos elementos. A gente tem a madrasta, a gente tem os sete anões, a gente tem o lenhador, temos os anões como mineradores, tem simbolismo dos sete anões para os povos antigos. Ou seja, está um pouco distante da nossa ideia de que, por exemplo, os anões também têm toda uma representação planetária, e a Branca de Neve como branca e luminosa como o Sol. Então, é muito rico esse conto. Ele tem tantas versões, e a que nós mais ouvimos é dos irmãos Grimm, que é o tradicional, né, o mais comum. Mas são muitas histórias, muitas possibilidades dentro desse conto que abrem tantas ramificações no nosso desenvolvimento humano. Realmente, as histórias infantis, elas realmente são histórias que introduzem o adulto para o infantil, de uma forma possível. Então, no primeiro momento da história, contada pelos irmãos Grimm, a mãe, a mulher do rei, né, ela está de frente da janela e mexendo com um tipo de tear, assim, alguma coisa mexendo, e ela fura os dedos e cai 3 gotas no gelo. 3 gotas Vermelhas. vermelhas. É muito importante esses 3 pontos vermelhos. E ela pensa, poderia ter uma filha com uma pele branca, o rosto rosado e o cabelo negro como a borda da janela de madeira. Então, o cabelo escuro. É incrível. Ou seja, depois nasce a Branca de Neve assim. Depois das 3 gotas de sangue caindo na água. Caindo na água, não. Caindo no gelo. A água é para beber. Caindo no gelo. E isso é muito significativo. A gente já começa a... Não fica claro para quem está ouvindo, mas fica no pré-consciente isso. Ou seja, depois dela furar, de sair sangue, nasce a Branca de Neve. Então, começa um processo de entender o processo do nascimento. É muito rico, é muito rico. É riquíssimo todo esse processo. É interessante. Primeiro eu ia te perguntar uma coisa. Hoje você está de lenhador, né? Levanta lá um bocadinho para ver essa tua roupa aí. Peraí. E qual é a tua ideia? Qual é a tua ideia de vir para a live de lenhador quando você quer contar a história da Branca de Neve? Você já me responde, eu quero saber por quê. Mas quando você trouxe todo esse panorama da história infantil, de tudo que na verdade está por trás, porque essa história é muito rica. Eu não traria a Branca de Neve. Aliás, eu quero ler esse livro que você está lendo aí, porque eu acho que exatamente, a psicanálise dos contos de fada. Gente, eu preciso ler isso, porque o que está me fazendo entender é que assim, nós lemos os contos de fada para crianças. Então, nós criamos na criança um mundo imaginário. Porque esses personagens todos, eles fazem sentido, né, Henrique? Exatamente, todos eles têm um porquê de existir. A história não foi uma história aleatória, foi pensado em como passar um conteúdo adulto para o mundo infantil. E isso está registrado no nosso pré-consciente, fica registrado. Então é muito importante. Fala bom dia para quem está chegando, que agora apareceu aqui para mim mais pessoas. Abrace o novo entrou. Camila, Mais abraço novo Gabriela a Camila. entrou, Xin entrou. Ontem também a Elsa entrou. A Elsa está sempre aqui também, não sei se ela já chegou, mas quem mais? A Aline também entrou. Interessante o tema, o Reginaldo está falando. Oi para todo mundo. Nós estamos falando, desde ontem, nós trouxemos a história da Branca de Neve com a rainha Má.
Então ontem nós falamos um pouco da Rainha Má. Quem não viu, dá uma olhada, achei que ficou, a gente conseguiu descrever um pouco dessa história, fazendo um contraponto com a relação materna, com a relação do cuidado com as crianças. E hoje estou trazendo um pouco da história da Branca de Neve. Eu quero falar dela um pouco, de como é esse desenvolvimento. E a gente já começou a falar disso. E a Branca de Neve, e nas histórias infantis, se vocês lembram, que isso dá um outro tema, mas já trazendo um panorama, a figura masculina sempre aparece como alguém fraco e que trabalha muito. Então, é o padrasto, é o lenhador, é os anões que trabalham muito e chegam tarde da noite. E sempre tem uma mulher forte nas histórias. Sempre. Vocês podem lembrar das histórias, sempre tem uma mulher muito forte e homens que obedecem e trabalham. Isso lembraram das histórias, não é isso? Exatamente. Não, eu estou aqui parada porque eu estou aqui imaginando por que não poderiam ser os anões trabalhadores umas anoas, umas mulheres? Por que colocaram os homens a serviço da Branca de Neve? E homens pequenos, que só trabalham. Homens pequenos. Yeah. Socorro! São bombas, né? Tá vendo? Olha como a história... Lógico que isso está longe dos nossos representantes, mas nós estamos falando de histórias de um tempo aristocrático, onde a ideia por exemplo, de lenhador, de caçador, por exemplo, que tem a história do caçador, tem a história da Branca, da Chapeuzinho Vermelho, também tem um caçador. O caçador não era comum, eram só os aristocratas que tinham esse poder de fogo, não era comum. Voltando à história, lendo as histórias reais. Então, por que aparece ali essa certa ideia de um homem que caça e que ele pode proteger, mas ele não é forte? Ele tem que fazer uma compensação entre a rainha e essa filha. Essa nova... Ou seja, ele vai lá e resolve isso, tira ela daqui. Então, mas é temas para frente, mas para trazer um panorama sobre isso, para a gente pensar um pouco junto sobre essas histórias, o que elas estão querendo dizer. A Gabriela está dizendo que hoje estou com mais Gabriela, Elsa. A Elsa. Ela está dizendo o quê? Que ela está com mais o quê? Não estou conseguindo ver. Acho que esse Instagram é mais Gabriela, a Elsa está nele, pelo que eu entendi. Tá bom. Tá bom. Por isso que você perguntou cadê a Elsa, né? Que ela não está aí. Mas olha, é muito interessante, Henrique, porque assim, a gente vai analisando que parece que você está fazendo uma leitura de um panorama de hoje, né? Porque assim, parecendo que não, profético ou não, essas histórias são tão antigas e sempre empoderam o universo feminino, né? Sim. E o que acontece com... Vamos tentar fazer um pouco de leitura aqui da Branca de Neve, desse início. Quando ela... A história diz que quando ela faz 7 anos, então, é que ela desperta na rainha esse ciúme exacerbado. Até então, ela não é uma ameaça. Então ela vai no espelho, o espelho fala com ela, e você é a mais bela, você é a mais bonita, e tá tudo certo. Mas quando essa Branca de Neve faz 7 anos, o espelho muda, e a voz do espelho é a voz infantil, da própria Branca de Neve. É uma voz... Não, sério isso? Gente, eu não me lembro assim. Na Disney, assim, acho que é uma voz masculina. Mas no conto que eles trazem aqui nesse livro, eles falam que a voz original era uma voz feminina. Que seria a criança dela, né? A criança dela falando com ela mesma. Uau! Então, e esse lado, então, dessa madrasta narcísica, então, ou seja, porque ela está olhando para ela, vai lembrar-nos o conto do Narciso, isso também, tem uma junção onde o Narciso se olha no espelho d'água. Então, a rainha má
olha-se no espelho e tá tudo bem por enquanto. Mas quando essa menina que não é filha dela, por que não é filha dela? Isso é muito interessante, ó. Quando a criança e o adulto podem se identificar, o conflito infantil se desfaz. Ou seja, ó, um adulto que não se identifica com essa criança, ele faz com que comece a surgir, e existe tanto na criança quanto no adulto esses ciúmes, só que a criança olha, esse adulto não gosta de mim. Ó, não tem identificação, não está aproximando. Mas ele não gosta de você ou é a criança que começa a ter ciúmes desse adulto? Então ela não dá conta de falar, como eu não posso gostar da minha mãe ou dessa moça que está cuidando de mim, desse pai? Isso é invertido, então, a possibilidade de inversão, e ela projeta nesse adulto que ele não gosta dela. Então ela tem que fugir. Ela tem que sair daquele ambiente. E aí ele vai, por exemplo, vai desenvolver que se eu tivesse nascido numa outra casa, se eu tivesse tido aquela outra família, a minha vida seria melhor. Por quê? Porque está existindo um conflito entre a identificação de quem eu sou nesse ambiente. E como esse adulto começa a rivalizar com essa criança, ou seja, ela não faz parte de mim, ela vai disputar comigo. Então ela afasta, em vez de aproximar. E essa Branca de Neve, então, tem que sair pelo mundo na sua adolescência, pós 7 anos, para tentar encontrar, fora do lar, uma identidade. Só que ela se demonstra muito capaz de ser o quê? Uma dona do lar. Por que ela seria uma dona do lar? Ó, vamos pensar. Ela chega na casa dos anões, e qual que é o acordo? Ó, você pode ficar aqui desde que você não coma muito a comida de cada um, é só um pouquinho. Então ela demonstra que tem uma habilidade de conter a fase oral. E você tem que limpar e deixar tudo limpo para nós. Aí a gente te dá um pouco de comida e abrigo, olha isso. Ó. Eu trabalho, então os anões trabalham muito, são pequenos, não tem uma interação sexual, mas você cuida do lar. Se você cuidar do lar e a gente trabalha, dá tudo certo. Uau! Brilhante! Olha, você salvou meu dia hoje. Você sabe que você salvou meu dia hoje, né? Gente, que interessante! Eu estou amando essa história de olhar para o conto de fadas de uma outra forma. Porque assim, eu sou apaixonada por contação de histórias, né? Eu acho que nós precisamos de mais contadores de histórias, mas as histórias são sempre uma realidade da nossa vida, da vida do outro. Eu consegui enxergar muita coisa nessa narração tua aí. Que lindo! Isso, Léo, que você conseguiu, acho que todos nós aqui estão assistindo. Vocês falem pra gente se vocês estão conseguindo compreender. Eu tô narrando, né? E dando, acentuando situações. E isso que faz com que cada um de nós consiga interpretar, isso é inteligência. É criatividade. Ó, e olha como a criança precisa desse ponto sem muita explicação. Ó, porque ela precisa desenvolver a criatividade para completar a história. A criança que não pode completar uma história, ela não se torna criativa. E nós também somos assim. Que é muito interessante, eu atendi como psicólogo infantil e fiz um bom tempo de trabalho com isso, com lúdico, né? E a minha supervisão era toda em cima da psicanálise também. E a gente tinha aquelas caixinhas com os bonecos e tudo mais, então eles iam lá e montavam as histórias para a gente entender o que se passava dentro da criança. Mas eu acho que, assim, era para crianças, mas eu acho que nós, às vezes, precisamos desses bonecos na vida para nos encontrarmos, né? Precisamos. A Xinha está falando que faz sentido. Ó. Que bom, Xinha. Tá gostando? Faz muito sentido. O Reginaldo também está compreendendo. Uma coisa doida, mas compreensível. Essa história que você colocou, a Branca da Neve precisou sair, e quando ela sai, ela vai ser dona de casa, dentro de um contexto completamente diferente, mas ela aceita a proposta e ela é feliz, porque ela passa, segundo a história, ela vai cantar, os pássaros cantam com ela, os pássaros ajudam ela a arrumar a casa e tudo mais, e eles chegam lá, os hominhos todos pequenininhos, ai hominhos, pelo amor de Deus, cresçam.
Por favor. Então, Aguentemos mais ou menos pequenos, Henrique. Que mundo é esse? mas olha que interessante. Você entende que está introduzida essa ideia, ó, e tanto na mulher quanto no homem, ele tem que trabalhar, ou ele tinha que trabalhar, porque essa história é bem antiga, né? A gente já está passando por grandes mudanças aí há 20 anos, mas ele tem que trabalhar e eu tenho que cuidar. E estou satisfeito, mas não é bem assim. A história continua e nos diz o quê? Que eles falam uma coisa, ó, não deixe, a rainha vai tentar de várias formas entrar aqui na casa. E o que acontece? Aí eles falam, não deixe ninguém entrar, suspeite das pessoas que estão aí fora e tentando entrar. Ou seja, das vozes. Aí aparece então a rainha má modificada, com a maçã. A maçã vai aparecer na história. Transvestida de bruxa. Transvestida. Então ela vem e consegue acessar. A Branca de Neve permite a entrada. Era só ela ficar atenta, mas ela permite. Ou seja, isso mostra um outro lado também da descoberta, das interações adultas nessa adolescente, e a curiosidade de conhecer outras coisas. E que a curiosidade faz parte desse processo, e também no próprio conto mostra que ela deita na cama de cada um dos anões e ela fala, nossa, esse é pequeno demais, esse é grande demais. Ela fica um pouco de tempo em cada uma, dizendo para o outro, para esses pequenos homens, esses anões, que ela respeita aquele espaço, ela tem que viver em muita regra. Ela foge de um ambiente que tinha regras e entra em outro e se coloca com mais regras, dizendo, não, estou pronta, mas lá eu não posso ficar porque lá eu vou morrer. Então essa saída dela também, da Branca de Neve, para tentar encontrar uma identidade da qual se representará depois semelhante. Trocamos 6 por meia dúzia. Que é exatamente o que a gente faz. Olha, agora foi trágico o que você disse, hein? Porque normalmente nós temos assim, mulher, quero sair de casa, quero casar, quero não sei o quê. Ela sai daquele contexto, porque senão eu morro, forma a família dela e passando um bocadinho ela está repetindo exatamente o mesmo padrão. Exatamente. Aí vamos encontrar padrões de relacionamento semelhantes, porque o nosso inconsciente pré-consciente, ele vai nos levar a viver a nossa história. Mais uma vez, lembrando, para quem não sabe, nós estamos a ideia da psicanálise trabalha com a ideia do inconsciente, ou seja, você tem consciência, mas tem uma força que age primeiro e que ela te coloca em situações das quais precisam ser revividas, se não elaboradas. Precisam ser vividas, se não elaboradas. Não dá para ficar do jeito que está. Mas nada some da nossa vida. Essa é a questão. Porque você não tira nada da vida, nem aquilo que você viveu que você não gostou. Você tem que ressignificar ou elaborar, como você está falando, né? Exatamente. Então, é uma história riquíssima, riquíssima. Depois nós podemos, num outro momento, continuar falando desse papel do caçador que volta e leva para essa rainha, que ela exige o quê? O fígado e o coração, se eu não me engano. Acho que é isso que a história diz. E nas culturas antigas, então a gente não tem mais esse costume, mas nas culturas antigas, comer parte do ser, do animal, era se apropriar daquela virtude. E o que a rainha está querendo? Continuar tendo a beleza e a juventude. E nesse ponto, então, a gente temos uma outra continuação da história que podemos voltar na ideia de que essa disputa desse cuidador, ou dessa mãe, ou desse pai, com essa criança. Ou seja, ela não se identifica que aquela criança é continuidade dela e não algo a ser disputado. Então ela fica, eu sou melhor que meu filho. E prova isso de diversas formas. Tenta provar isso de diversas formas. Eu sou melhor que você. Quando? Em tudo. Porque tudo que eu faço é melhor. Você tem que aprender comigo, não com os outros, e você não tem espaço para aprender. O que eu estou falando é lei. Então essa... Que incrível, porque assim, não colocou como mãe, mas estaria numa figura de mãe, porque a gente aceita isso da madrasta. A gente não aceitaria isso de uma mãe. Não, é por isso que eles trazem a mãe. É muito interessante essa história.
Porque é mais fácil ver isso em alguém que aparentemente não faz parte, mas faz. Se eu adoto uma criança, ela é minha filha. Filho ou filho, eu adotei, se eu decidi, é meu, então eu tenho que entender que é uma extensão. Mas não é bem assim, nós temos sentimentos. E aí que surge todo esse narcisismo de cada um, essa ideia singular, subjetiva, que nos forma. E são sensações que surgem. Mas uma vez que é possível olhar através até dos contos de fada, talvez possa haver uma identificação e rever essas questões. Trabalhar isso em algum tipo com algum profissional, enfim, porque acontece. Ou seja, esse adulto que, em muitas vezes, é sufocante nesse aprendizado, e às vezes a gente fala, não sou sufocante. Será? É só pensar. Você dá espaço para o seu filho para ele se desenvolver? Dou, mas ele tem que fazer o que eu já sei. Será que dá mesmo? Não é assim que se faz, é assim. Eu acho que o desenvolvimento, ele exige, num primeiro momento, uma educação e com certa castração, sim. Mas chega um momento que é preciso permitir o avanço, né? Que essa criança se desenvolva. Porque você traz essa história, né? Já que a gente está em cima dessa história, até os 7 anos estava tudo bem. Até os 7 anos é quando a gente tem a primeira infância. Isso. Então, até os 7 anos é o momento do aprendizado dela. Depois dos 7 anos é o momento das descobertas. E a gente precisa permitir que ele faça essas descobertas. E é quando a gente começa a dizer, não, você tem que fazer assim porque eu também fiz. Você tem que escolher essa profissão porque eu também escolhi. Porque eu gostaria muito que você fizesse isso. E porque você não pode ser melhor do que eu, né? Seria mais ou menos isso mesmo. E você, eu já quebrei a cara fazendo isso. Você vai quebrar também. Faz o que eu tô falando. Aí o filho, a filha estão lá, conseguem uma certa independência, mas o pai ou o cuidador fica o tempo todo lembrando ele que, presta atenção. Pô, será que ele não está prestando atenção? Ele já está lá. Legal. A Camila colocou aqui, que vergonha, passando vários filmes na minha cabeça. Camila, estamos juntas, minha querida. Eu estou me afundando depois no sofá. Eu estou aqui me afundando no sofá. Que horror! Que legal, né? Muito. Dramático. Você é tão legal se não fosse dramático. Meu Deus do céu. Olha, eu vou dispensar uma atenção muito mais para esses contos infantis. Porque eu acho que... Quem disse o quê? Leonete, isso o quê? Isso não é castrar... peraí. Isso não é castrar... A Xinha perguntou. A vontade da criança? Qual parte? O que você está dizendo que quer castrar? Qual parte que foi falado? Eu como... Peraí, a Camila falou, eu como mãe e como madrasta. Meu Deus. Talvez por causa disso eu nunca consegui... Não, eu gosto de chamar de madrasta, você vai me desculpar, Henrique. O que o Reginaldo falou aí? A Branca de Neve Deixa eu voltar. Deu atenção para a bruxa porque ela precisava conversar com alguém e ser ouvida? Peraí, não achei aqui a fala do Reginaldo. Correto, Tá aqui. A Branca de Neve deu atenção para a bruxa porque ela precisava conversar com alguém a ser ouvida. Está correto meu raciocínio? Tá, a parte que a bruxa má entra, né? A Xinha falou, só para não perder a lição, depois ele some, no sentido de impor a vontade da criança. Então, ela falou. A ideia assim de castração, a gente vai pensar, é um pouco complexo, mas é impedir algo. Então ela começa com, por exemplo, qual que é a relação? Pai, então na história tem o lenhador, alguma história o rei some, né? Não tem mais o rei, tem só a rainha má. Mas na história tem um rei e uma rainha. Então a ideia é o seguinte, Legal! Peraí, o rei some. O rei some.
O rei some, ele vai viajar não sei para onde e fica só a rainha má. É, Assustada. o rei some. Esse, será que está dizendo que esse homem não tem função nenhuma, não precisa estar ali? Mais uma vez, o homem, ó, se a gente pensar nisso, cada um interprete como quiser, ó, mas as histórias estão dizendo o quê? Os homens só trabalham, só saem, somem, não são importantes. Nesse sentido. Em um outro momento histórico, nós vamos entender que esse homem que sai, isso é uma coisa bacana para os homens, né? O homem que sai, na verdade, ele sai porque ele está valorizando muito a mulher. O feminino, no caso. Por quê? Quem pode morrer? Um homem. Porque um homem pode ser substituído, então. Então a ideia também entra que uma mulher não pode ser substituída. Então isso é um grande valor que se dá ao feminino em algum momento histórico primitivo. E assim vai sendo até outro dia. Ou seja, tá, eu saio porque eu posso morrer. Você não pode. Então, assim, isso é muito interessante também, um outro olhar da história. Mas, por outro lado, isso vai gerando o quê? Pode gerar uma ideia de desvalorização. A cena é muito importante, vai para lá. Pode ir. Então tem esse conto. Mas vamos voltar para a questão da castração. Ó, a castração, ela, após 7 anos de idade, aí, um pouquinho antes, a partir do Édipo, né, dos 4 anos, a criança precisa entender o lugar dela. Ela precisa entender que a mãe é do pai e o pai é da mãe, por exemplo. Então, esse é o primeiro momento assim, de castração adulta. Outras castrações são, você não pode fazer isso, começa desde cedo, você não pode é castrar. Trazer o quê? Traumas, vamos chamar então antes de trauma, ou seja, precisa ter traumas sociais para que essa criança viva no mundo social, porque senão é uma criança que pode tudo ou não pode nada, ou também não consegue se desenvolver socialmente funcional, se tornar uma pessoa funcional. Castração a gente vai pensar pós esse momento edípico, de a relação entre... A criança tenta entrar no meio da relação, ela fica com ciúmes ali, ela quer tirar essa rainha da cena, ou esse pai da cena. Por quê? Porque ela quer possuir, quer estar ali junto, ela faz parte. Como assim? Então, essa inversão de sentimentos que ela quer tirar não é suportável na cabeça, às vezes, de uma criança. O que ela faz? Quem quer me tirar dessa relação é o adulto. Então ela se afasta e pode ficar brava, raivosa, enfim, toda aquela... Não quero falar com você, tô bravo. Todos já viram a cena de uma criança, quando você está com o seu parceiro, tentando entrar no meio e... Peraí, vamos separar isso aí. Por quê? Porque ali está acontecendo esse processo de... Onde eu estou nessa história, nesse triângulo? Quem sou eu nessa história? E faz parte do cuidador, e principalmente desses cuidadores, de dizer para essa criança, papai, mamãe, enfim, namorado e namorada, ou hoje namorada e namorada, enfim, faz parte, ou namorado e namorado também, faz parte de dizer para essa criança que, ó, nós, papai, esses dois são um casal e você é nosso filho. Então você um dia vai encontrar alguém. Mas isso tem tempo para falar, mas esse é o processo, a gente vai dizendo. Vai dizendo de alguma forma. Isso é uma castração. Acho que deu para entender. Não acho que eu consegui responder, né? Se eu não conseguir... Eu acho que sim. O Reginaldo perguntou alguma coisa, mas eu ia falar o seguinte. Essa colocação que nós precisamos pontuar para a criança vai, na verdade, dar a identidade dele. Porque o que ele está à procura nesse momento é quem eu sou nessa relação. Eu preciso de uma identidade. Eu preciso de saber, ele vai empurrando o pai, ou vai empurrando a mãe, ou vai empurrando... Porque ele está querendo se colocar de alguma forma, né? Parece que é um momento muito importante na identidade da criança dentro dessa primeira fase infantil, né? Exatamente isso. Muito importante porque, como ele se relaciona com esse lar, ele vai se relacionar do lado de fora. Exatamente. E o adulto entendendo, esse cuidador entendendo, essa função paterna entendendo e materna entendendo que é preciso dizer qual é o lugar, para ele ter um outro lugar na sociedade também, quando ele tiver o seu par, isso vai ficar um pouco mais, menos conflituoso. Não, sempre vai ter conflito, afetos, traumas, enfim. Mas é um lugar, é uma continuidade.
E cada sociedade, cada modo social vai exigir um modus operandi. Então, a gente viaja, quem viajou para algumas cidades do próprio país e outros países, percebe que às vezes parece um outro planeta até. Não é um outro país, é um outro planeta, a diferença de costumes. E é isso, é por isso que quando a gente entende isso, a gente olha para o outro costume e não se tem aversão. Você simplesmente fala, é um outro costume, não é o meu. É por isso que às vezes eu acho muito complicado essa história, por exemplo, das pessoas dizerem eu vou trabalhar no tal país e eu vou conseguir mudar. Não, você não vai conseguir mudar. Que eu sempre falo nas minhas questões da África, o mais interessante é nós passarmos conhecimento a eles e eles que se reproduzam lá. Porque a cultura é completamente diferente. E a nossa maneira de pensar, a nossa identidade, vamos assim dizer, é outra. E parece que quando eu chego em outro lugar, eu quero fazer com que os outros sejam iguais a mim. E eles não vão ser iguais a mim. Porque eles têm outra constituição, exatamente. Né? O Reginaldo falou o quê? Eu vou falar aqui a da Elsa, acho que é a Elsa com a Gabriela aqui. Ela fez uma questão. Pelo que eu entendi, a castração é necessária, mas não tem que ser traumática. Trauma sempre vai existir, lembrando, Elsa e todos, que trauma é um afeto, alguma coisa que me afeta. Então vai existir um trauma, talvez a palavra seja, não precisa ser agressivo e nem autoritário. Autoritarismo desnecessário. Então, assim, castração é necessário para o desenvolvimento desse social. Todos nós precisamos de castração, um pouco de castração faz bem, de algum trauma. Mas não precisa ser agressivo. Não precisa ser com desdém, com descaso. Precisa ser como ele deve ser. Tratar a coisa como a coisa. Ou seja, isso é necessário porque tem função. Não é pessoal. É assim que tem que ser. Porque você está educando alguém que vai estar na sociedade. E que precisa se desenvolver. Ou seja, na verdade, se a gente pensar, só finalizar, se a gente pensar que o filho, assim como a natureza se reproduz para se adaptar e continuar a se aperfeiçoando, eu penso, se a gente implantar um pouco dessa ideia na educação, esse filho é meu, ele está integrado a mim, veio de mim. Ou seja, o filho, alguém que foi adotado, alguém que você aderiu como filho, enfim, não importa, alguém que você está educando. Eu estou passando um conhecimento para que ele gere mais conhecimento para ele e talvez para os outros, e em algum momento possa fazer uma sociedade mais sofisticada ainda do que é hoje. É esse o ponto. Eu só ia te falar que às vezes é isso que eu costumo falar. Você não pode repreender o filho, ou sei lá, você quer chamar que vai fazer esse corte, essa castração, porque você está chateado. Né? Porque às vezes as pessoas descarregam nele, e isso realmente seja muitas vezes já violento, porque o coitado não tem nada a ver. Você que está com os seus problemas e as suas encrencas. Então, para um pouco, relaxa e depois vamos resolver aquilo. E às vezes algumas mães falam, mas depois que eu relaxei eu já não brigo mais. Eu falei, mas a ideia não era brigar. A ideia era só acertar as questões. Porque a criança precisa aprender de alguma forma, mas não com toda a minha força e o meu peso que eu tenho, porque eu estou chateada, porque a vida está difícil, porque não sei o quê. Eu não tenho que entender porque a vida está difícil, né? Ele está no processo de educação e eu estou no processo da minha vida. Eu acho isso. Que não é fácil. É isso. Muito bom. Eu acho que... O que vocês acharam? Que foi bom? Que vocês gostaram do tema? No fim justifica os meios? É perigosa essa frase, viu? Não justifica. Não justifica. Não justifica. No fim, não justifica. Acho que a gente não está falando dessa questão de... É um pouco mais estrutural que a gente está trazendo. Assim. O que eu estou pensando, deixa eu traduzir um pouco para vocês. O que eu estou pensando é num desenvolvimento, conhecendo um pouco do desenvolvimento humano. Para isso a gente precisa se conhecer um pouco. Não precisa ser muito, um pouco já ajuda. Entender um pouco como nós funcionamos. Então, tem algumas coisas que são necessárias. É necessário a educação, é necessário aprender linguagem, é necessário aprender uma língua, aprender a escrever. Se um desses processos não funciona, essa criança não vai se desenvolver socialmente. A gente está sempre pensando no social.
onde essa criança está sendo inserida. Se é numa área selvagem, ela precisa aprender a caçar e se proteger da caça. E essa é a educação. Ou seja, ela está lá no meio da floresta, você mora, né, numa tribo, no meio da floresta, e a interação social nesse lugar é que tem animais selvagens e perigosos e precisa caçar. O que ela precisa aprender? A caçar. Por quê? Porque senão ela não vai ter um papel social dentro dessa tribo. Com certeza. Ela não precisa aprender a falar inglês. Ela precisa aprender a caçar. Subir em árvore, fugir do tigre, enfim, é isso que ela precisa. Agora, onde você está? O que a sua criança precisa? Que mundo você está vivendo? Essa é a ideia. Então, a educação precisa acompanhar a sociedade. Isso que a gente chama de sociedade, de social. Sim. E tá tudo certo, onde você quer viver. Tem outro filme que é Capitão Fantástico, ó, mais um filme aí para encher a cabeça de vocês. Capitão Fantástico é um filme que mostra um pai que educa os seus filhos fora da sociedade. Mas, curiosamente, ele carrega esses filhos de educação literária. E é muito interessante que quando ele vai ter contato com os primos, esses filhos dele vão ter contato com os primos, e que não estão tendo uma educação literária como esses filhos dele estão tendo, há um choque de culturas. E eles vão ter justamente essa contraposição. Se viver na floresta, se ter vivido na floresta, ter vivido como esse pai ensinou, é válido, ou viver na sociedade que se apresenta nesse filme é melhor. Ou seja, com shoppings, com brincadeiras, enfim, tudo que a gente tem. Nesse caso do filme mostra que essa sociedade faz uma crítica à sociedade, que esse pessoal, as pessoas que estão nos centros, não nos importamos muito com leitura, com literatura, com conteúdos mais profundos. É uma crítica. Eu não sei se é verdade, tá? Mas vale a leitura, vale o filme, para entender um pouco disso. Tem muita gente perguntando aí, não sei o quê. Peraí, o que o Ginaldo falou. O que você está lendo aí que eu não estou conseguindo Vamos ler? lá, peraí. A Pet, que é a Lívia aqui, falou muito bom, mas um pouquinho difícil. Reginaldo, muito bom. Peraí, não quero sair. E a Elsa dizendo, pelo que eu entendi, castração já foi isso. Teremos outros contos? Acho que sim. Vamos ter outros contos. Acho que sim, eu estou gostando o dessa Wellington, história. bom dia. Reginaldo, simplesmente fantástico, a Xinha. E a Elsa dizendo o seguinte, o fim enquanto promoção da maturidade. Desenvolvimento social quis dizer. Eu acho que foi isso que eu falei. É isso mesmo, é isso mesmo. É questão da maturidade. Porque assim, e não sei se eu não estiver colocando direito, você me fala. Porque, na verdade, o que você nos leva a dizer é que a bruxa má vai existir, o caçador vai existir, os homenzinhos pequenos trabalhando, ralando vão existir, só que eu tenho que aprender a conviver com tudo isso, e isso é maturidade, isso é adultecer. E eu incluiria que eu tenho que aprender a viver com os meus sentimentos. E não responsabilizar nem os anões, nem a bruxa. Eu vou ter que aprender. Mas porque essa é a sociedade que se formou em volta dessa Branca de Neve. Então ela vai ter que aprender a lidar com isso, com todas essas angústias e sensações e desejos. Falar um oi aqui para o meu amigo e professor Eduardo Cardoso, do Instituto de Psicanálise. Seja bem-vindo. Então, essa é a ideia. Lidar com o externo, mas lidar principalmente com aprender a entender o seu funcionamento interno. Como você se constitui. Eu quero saber depois, você não precisa dizer hoje não, tá. Mas eu quero saber depois por que é o príncipe encantado que vem libertá-la. Depois, né? Ou agora? Depois a gente fala, né? Depois, não precisa ser agora, porque eu acho que isso é pano para manga, sabe? Por que precisa vir o príncipe? Volta de novo aquela figura masculina. Não, falamos isso na próxima semana. Tá bom. Eu não sei se eu consigo encontrar aqui em Portugal esse livro, mas eu amaria mergulhar ele no final de semana. Eu vou procurar. Será que não tem PDF? Eu vou procurar que tenha em PDF, porque eu quero discutir esse assunto com você. Eu achei muito... Você sabe que o meu contexto é infantil,
nessas histórias, né? Porque essa é uma das coisas que eu vou fazer na África. Eu vou resgatar as histórias infantis de lá, que são muito engraçadas. Né? No meu livro Alima, um bebê africano, eu falo sobre isso. Porque nas histórias infantis você tem a identidade das pessoas, que é em cima disso. Né? A Camila está perguntando como se chama mesmo o livro, A Psicanálise dos Contos. Olha os meus marcadores aqui. Ó. Que coisa boa! Não, muito bom, muito bom. Esse é o nosso universo, é assim que a gente vive. Henrique está dizendo que essa história já tem mais de 20 anos, as histórias que nós contamos, mas eu acho que nós não saímos disso ainda, Henrique. Nós patinamos querendo entrar num novo, nós patinamos querendo aceitar um novo, haja visto toda essa questão com você disse aí, por isso que eu vou dizer pai, mãe, pai, mãe, sabe? Essas coisas ainda a nossa cabeça não consegue aceitar, nós ainda não aceitamos. Nós podemos até querer bancar o aceitamos esse momento, mas o nosso ainda é pecado, Henrique. Porque nós ainda estamos com toda essa questão que nos trouxe até aqui. É importante lembrar que o que você está falando é dentro da comunidade cristã, do conteúdo evangélico, né? E eu não sei outros cultos, mas a sociedade em geral já está tirando muito desses preconceitos e eu não tenho vivido, não tenho presenciado, pelo menos a minha volta, tudo bem que já há algum tempo, que nós já entendemos que uma coisa não tem nada a ver com outras coisas. Ou seja, as pessoas são livres para se desejarem. Assim como uma pessoa com um formato físico diferente da outra se relacionam e há preconceito sobre isso, ou seja, os preconceitos são sempre voltados para a ideia de vida que a pessoa viveu. Por quê? Porque uma outra forma de viver ameaça essa forma de vida. Então, você pega uma pessoa com um padrão de beleza, Gisele Bündchen, e que se relaciona com uma outra pessoa que não tem esse padrão, menos afeiçoada do que ela, enfim, e a pessoa fala, nossa, como essa pessoa tão bela está com essa pessoa que não é tão bonita. É a mesma coisa. Então a gente está... Bela e a fera. Exato, a idade, bela e a fera. Ah, muito novo, muito velho. Ou seja, são os mesmos preconceitos, porque toda essa ideia de relacionamento, que é diferente daquilo que uma determinada pessoa conhece, pode trazer e suscitar a ideia de que o meu mundo está ameaçado, mas não está. Não interfere na sua vida. Interfere se você permitir que a bruxa má entre. Uau! Eu vou ficar com essa frase tua. Pode trazer a ideia do que o meu mundo está ameaçado. Calma, baby, não está ameaçado. Só se você deixar a bruxa má entrar na sua casa. Toma conta da bruxa má. Peraí, por isso que eu não namorei, Gisele. E a Cris, bom dia, Cris. Ai, Reginaldo, não, só você. Não, a gente tem que deixar essas coisas, isso já está ultrapassado, a gente tem que ser criativo, gente. Ó, as pessoas estão se relacionando, a gente está na era quântica, o Elon Musk está propondo que nós vamos morar em Marte. Temos que passar alguns fases aí já está... Gente, não dá corda para o Henrique, não dá corda para o Henrique, que ele vai deixar vocês lá com os OVNIs. Entendeu? Não tem corda. Ó, a gente precisa ver... começar a olhar, se preocupar mais com o que nós estamos rejeitando nesse outro que está em nós. Então, isso que nos afronta, que, não aceito por quê? Porque está te denunciando. Alguma coisa em nós. Cada um de nós tem a sua denúncia. Então, vamos olhar para essa denúncia como se fosse nós. Lembra da criança? Que ela, é essa mãe que não me quer. Ou é a criança que está com inveja. Ou seja, a gente inverte porque a gente não dá conta do sentimento. E a gente não consegue enxergar. Não. Que não quando consegue. você repete várias... É muito interessante te ouvir, Henrique, porque quando você fala, a gente inverte, você fala, uau, foi isso que eu fiz. Mas quando você chega lá e fala, peraí, eu inverti essa situação, né? Ó, e o mais importante que hoje está faltando, e eu vou tentar finalizar assim.
Vou tentar pensar com vocês assim, ó. Até perdi agora que eu fui ler aqui, até perdi o que eu ia falar. Mas faz parte, depois eu falo, mas quando a gente está lidando com com essa ideia do outro, nós estamos sempre falando de nós mesmos. Essa inversão nos faz pensar em nós. E é isso. Eu esqueci o que eu ia falar, gente. Mas, enfim, veio na minha mente, mas eu perdi. Depois eu vou lembrar e eu falo. Faz parte do processo também. Faz parte. Tá bom? Gente, muito bom. Muito bom. Henrique, muito obrigada por você ter trazido os contos de fada. Como diz a Camila, queremos mais contos de fada nesse Enriquecendo com o Henrique, porque eu acho que traz a nossa realidade e nos faz enxergar, né? Abre os olhos do nosso entendimento, como eu costumo dizer. Muito bom. Obrigada, Henrique. Bom final de semana. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela companhia. Que bom que vocês estão aqui reforçando isso. E é importante isso, é muito bom. A gente não precisa ficar bravo com o outro. Ah, lembrei, ó. Lembrei o que eu ia falar. Que bom, tá vendo? Tá aqui no pré-consciente. Deixa eu finalizar. Quando nós temos a oportunidade de falar o que a gente está sentindo sem ter alguém que julgue, isso produz mudança. E o que eu ia dizer que está faltando um pouco hoje é que nós temos uma ideia do politicamente correto e você não pode pensar e falar e se expressar. Ou seja, nós estamos aqui num diálogo de tentar entender. Não é a minha verdade, não é a verdade da Léo, não é a verdade de vocês. Estamos conversando. Então, se não pudermos nos expressar para pensar sobre o que foi dito, como nós vamos nos desenvolver? Então essa ideia de politicamente correto, muitas vezes proíbe a expressão do pensamento. E se você não tem um ambiente que você pode se expressar para poder compreender de uma outra forma, como vamos crescer? Verdade. Então, tá tudo certo. Não precisam ter medo de falar, de pensar, de expor, mas a gente pode pensar juntos sobre o que está sendo dito. É verdade. É verdade. Gente, muito obrigada. Obrigada, Henrique. Voltamos quarta-feira que vem. Bom final de semana. Compridão para vocês. Curem-se. Eu também vou me curar. Vamos lá. Tchau. Bom final de semana. Tchau.